Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Vamos falar hoje sobre um dos grandes clássicos da ficção científica, O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Este livro eu já li há muitos anos atrás, mas quando eu soube que foi feita uma minissérie sobre a história, eu decidi reler para fazer umas comparações. A minissérie ainda não assisti, se algum de vocês já assistiu, deixe nos comentários. Mas a releitura foi muito prazerosa, foi muito boa, porque a gente vê como as grandes histórias, elas só melhoram com o passar do tempo. À medida que nós nos amadurecemos como leitores, essas histórias vão ganhando corpo, vão ganhando profundidade. As boas histórias, né? E um autor como Arthur C. Clarke nos apresenta isso. Então a primeira vez que eu li, eu gostei muito, mas agora, passado tantos anos, ao revisitar este livro, eu fiquei muito surpreso quanto eu pude agora absorver de toda a trama, de todos os conceitos apresentados pelo autor, de como essa história vai muito além do que o próprio título nos apresenta. Na verdade, o título em si, O Fim da Infância, já dá margem a discussões. O que seria o fim da infância? O que caracteriza, em relação à história, ao direcionamento dessa saga, o título O Fim da Infância. É isso que nós vamos conversar hoje no Dicas do Zé. Assim, só a título de curiosidade, na verdade de aguçar a curiosidade de vocês, e a aparência dos alienígenas. Arthur C. Clarke nos oculta, durante boa parte da história, o aspecto físico dos aliens. Mas por quê? É uma jogada de mestre, um dos melhores argumentos já apresentados em toda a história da ficção científica. A aparência dos aliens tem uma profunda importância, uma profunda relevância em toda a trama do livro. É realmente sensacional, é algo que só um gênio sabe desenvolver, sabe escolher, imaginar. Foi assim uma revelação bombástica com consequências para toda a trama. Mas sobre isso eu não vou falar não. Vamos conversar sobre o livro, mas sobre outros aspectos dele. Vou deixá-los descobrir por conta própria como são os aliens do fim da infância. Bom, a chegada de alienígenas ao nosso planeta é um tema já muito utilizado nas histórias de ficção científica, mas quando bem feitos, eles tomam um caminho totalmente inesperado. E precisamos lembrar que esta história aqui é de 1965, então ela é precursora de muitas outras que vieram. Bom, o fim da infância, ele trata justamente disso, do homem despertando para a realidade de que ele não está sozinho no universo. Mas quais as consequências desse encontro, né? Deste contato, desta revelação? Então, a história ela desenvolve diversas tramas, além de questionar, fazer com que nós pensemos nesses tópicos que são importantes. O que a presença de alienígenas aqui no nosso mundo pode nos trazer, pode modificar o nosso pensamento, modificar o status quo, todo o nosso sistema. E existirão pessoas que irão lutar contra essa modificação, essa mudança de perspectiva de um homem como o centro do universo, que aos poucos já foi desaparecendo, né? A ciência, a grande desbravadora, a grande destruidora de mitos e de ilusões, já foi retirando o homem já de sua posição privilegiada. Imagina com um contato de outras inteligências. Mas existem forças aqui na própria Terra que seriam contra essas mudanças, essas modificações, não só pela perda de poder, mas como um pensamento já cristalizado, já estagnado, uma ideia de milênios de como o homem sendo o ápice de tudo no universo. Bom, claro que ele trabalha todas essas questões com uma história linear e fantástica. Como o tema ele é profundo, a escala de tempo também é longa. Então é interessante você ver personagens envelhecendo no decorrer da história, morrendo pura e simplesmente de velhice, e a história segue seu caminho, como na vida real. Você percebe que, como no nosso mundo mesmo, onde existem bilhões de pessoas,
umas poucas realmente fazem a diferença em termos de deixar seu nome na história, deixar, sabe, suas ações modificarem gerações e gerações que estão por vir. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. E mesmo essas modificações, numa escala de tempo maior, desaparecem. É quase como se nós estivéssemos numa encruzilhada, até onde a humanidade pode chegar. Por mais que se desenvolva, se ela não se destruir antes, na época deste livro aqui, é o auge, né, da Guerra Fria, então existe a questão nuclear, então os alienígenas chegam e põem uma espécie de alternativa para a humanidade. Né? Se unam, se desenvolvam, saiam de sua infância. Será isso a questão desse tema? Ou é algo mais? Bom, de qualquer forma, é um dos aspectos abordados. Então, a humanidade procura atingir a chamada utopia. Só que o maior inimigo das utopias é o tédio. Quem acompanha, às vezes, os noticiários em países mais desenvolvidos, com o índice de desenvolvimento assim no top, como talvez Noruega, Finlândia, lugares realmente muito desenvolvidos, Suécia, você vê que há um índice muito grande de suicídio. Parece que os desafios são importantes para que o homem siga em frente. E uma utopia, em um mundo perfeito, iria gerar uma estagnação. Então, essa é outra proposta do livro. E aí você se pergunta, mas então o que fazer? Os problemas eles precisam ser solucionados, mas será que a solução total e plena, você atingir uma civilização ideal, perfeita, não seria o começo do fim? Então a ideia de uma civilização atingir o seu ápice, depois o que vem depois do ápice? A descida. E é isso que é uma das histórias, um dos temas propostos pelo Fim da Infância. Isso e muito mais. As tiradas dos alienígenas, para começar, elas modificam a ideia da religião. Na verdade, ela destrói a religião. E uma das forças contrárias à divulgação da verdade, à chegada desses seres de outro mundo, de outro planeta, é justamente a corrente religiosa. Por quê? Parece que esses seres nos vigiam já há muito tempo. Então eles têm informações de que talvez a maioria das religiões do planeta tiveram sua origem, tiveram sua base em aspectos puramente humanos. Na verdade, muito humanos mesmo. Então, retirando com isso a origem divina das religiões. Isso foi enfraquecendo todos os sistemas de crenças e o homem foi se apegando mais à ciência, e com isso resolvendo seus problemas. Entrando, novamente, como eu disse, em choque com a questão. Você vai resolvendo seus problemas e você vai ficando sem um objetivo. Então, é uma história sensacional que mostra o desenvolvimento da humanidade impulsionado através de extraterrestres. Mas quais são as reais intenções desses extraterrestres? Será que é somente isso? Ou eles são tão altruístas assim? Chegar no mundo, ver o que a Terra precisa, nos suprir de todas as necessidades, nos cuidar como crianças. Eles seriam como uma espécie de babás, e nós crianças, e esses alienígenas direcionariam o nosso mundo, mas nos direcionar não seria a perda da liberdade? Olha quanto há o que pensar aqui num livro de ficção científica. A boa ficção científica, claro, ela entretém e bastante, mas é importante que ela nos coloque através de cenários prováveis ou improváveis, aspectos da realidade para serem discutidos, ou aspectos possíveis de realidade, que assim a gente consegue experimentar através desses mundos como seria a nossa civilização, o pensamento humano, o nosso desenvolvimento, através dessas experiências da imaginação. E com isso desenvolver temas que nos afetam, inclusive, no nosso dia a dia, como a questão do desenvolvimento, do tédio, das crenças religiosas, do papel da ciência e do homem e o seu destino final. Então, o Fim da Infância, ele aborda tudo isso e um pouco mais. É um livro magnífico. Mas Arthur C. Clarke não é um autor difícil, não é aquele autor fechado. Ele escreve para todos nós, para todos os leitores, isso, porém, sendo extremamente profundo em suas ideias. Então, O Fim da Infância é um livro que nos dá muito o que pensar sobre o futuro da humanidade. E aqui nessa história, chegará ela numa espécie de encruzilhada, qual caminho seguir? E este título aqui, o que ele nos revela e o que ele nos reserva. Quem serão os aliens? O que eles realmente querem de nós?
É essa a história magnífica, escrita por este autor sensacional, um dos grandes pilares da ficção científica, e eu indico para vocês a leitura e, para quem já leu, a releitura deste grande clássico. E se alguém, como eu disse, já teve a oportunidade de ver a minissérie, deixe nos comentários e vamos fazer algumas comparações com o livro. É isso. Se gostaram, deem joinha, se inscrevam quem ainda não é inscrito e até o próximo vídeo, pessoal. Assim, Feliz Natal para todos. Até mais!